Olá, meus queridos, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Daremos continuidade ao nosso conteúdo do gênero textual, artigo de opinião. Hoje vou tentar resumir para vocês como fazer a introdução e o desenvolvimento do nosso artigo de opinião. Vamos, primeiramente, relembrar a estrutura completa de um artigo de opinião. Vejamos. A estrutura de um artigo de opinião é composta pela introdução, que já vimos nas aulas anteriores, o desenvolvimento, que vimos na aula passada, na nossa aula de ontem, e a conclusão, que veremos na semana seguinte. Vamos lá relembrar a introdução? Bom, pessoal, a introdução ela é composta pelo tema, deve ser composta desenvolvimento. Percebi que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade com o desenvolvimento. Então, em nossos exemplos, eu resolvi deixar em destaque algumas partes importantes que eu quero que vocês percebam. Bom, o desenvolvimento, inicialmente, deve ser composto pela pesquisa, ou seja, vocês vão pesquisar sobre o assunto que vocês irão falar, ok, pessoal? É de suma importância essa pesquisa, pois é com ela que vocês irão fundamentar o que vocês disseram na sua tese, ok? No seu posicionamento em relação ao assunto. Vamos ao exemplo. Eu trouxe para vocês o mesmo exemplo da aula anterior, mas espero que dessa vez fique de uma forma mais clara, tá bom? Vamos para a introdução. Percebi que vocês já estão indo no caminho certo da introdução, então falarei um pouco mais sobre o desenvolvimento, ok? O tema é o roubo do direito de ser criança. Preparar as crianças de agora implica de maneira lógica em ter uma sociedade melhor no futuro, ou seja, a opinião está sendo expressa do autor do artigo de opinião, que foi o José Antônio Miguel, ok? É pensar o porquê atualmente, diante de grandes índices de violência, tantos menores de idade estão nessas estatísticas. Aqui ele está propondo um momento de reflexão. O porquê que isso está acontecendo? Porque esse roubo do direito de ser criança vai prejudicá-la no futuro. Ele vai mostrar também as estatísticas mais à frente, que será no desenvolvimento. E eu irei mostrar para vocês. É pensar que essa criança, esperança do futuro, vê-se numa encruzilhada vital tão cedo. Trabalha, pratica crimes ou morre. Ou seja, mais um ponto em que ele está querendo que o leitor reflita sobre o assunto. Vamos ao desenvolvimento. Pronto, pessoal. Chegamos ao momento em que eu quero explicar melhor para vocês. Como vocês podem ver em destaque, em azul, está toda a pesquisa que o José Antônio Miguel fez para se embasar, para se apoiar a sua opinião em relação ao roubo do direito de ser criança. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tinha 4,6 milhões de trabalhadores com idade entre 10 e 17 anos e 3 milhões com idade inferior.
segundo esses dados. Como vocês podem ver, ele usa segundo dados, segundo esses dados. Isso reflete em dizer o quê? Que isso que ele está escrevendo não é simplesmente a opinião dele, ok? Não é só a opinião dele, é dados, é algo científico que pode ser comprovado e que não pode ser contestado, ok? É um fato. Segundo pesquisas, segundo dados. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. São esse tipo de pesquisa que vocês vão fazer para apoiar a opinião de vocês que vocês deram na introdução, pessoal. Vejamos que as partes que não estão em azul, elas são a retomada da opinião do autor, no caso José Antônio Miguel. Eis o roubo do direito de ser criança. Retiram-lhe de maneira violenta esse direito tão essencial. Ok, pessoal? É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Ele está se apoiando em dados da Organização Mundial Internacional de Pesquisas para apoiar tudo o que ele já disse anteriormente. Tudo o que ele disse aqui, ele fala em estatísticas, ele fala em violência, ele fala numa reflexão de pensar num futuro melhor para a criança. Ou seja, tudo isso que ele está falando nessas estatísticas está sendo comprovada no desenvolvimento. Ele vai trazer tudo isso de volta no desenvolvimento, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria que vocês entendessem. Era isso que eu teria para falar sobre a nossa aula de hoje. Se não ficou claro para vocês, se vocês ainda têm dúvidas, me comuniquem, fale comigo no chat. A atividade será postada do nosso grupo. Vocês podem falar comigo. Novamente, não entenderam? Falem comigo. Estarei aguardando o envio das atividades até às 17 horas. Obrigado, pessoal.